O resultado não foi aquele que nós esperávamos. O Flamengo conseguiu mudar sua postura no segundo tempo, mas foi impedido pela arbitragem de virar a partida. Eu falo isso muito claramente. Não é chororô, não estamos, né? A gente não. O Flamengo ficou devendo no primeiro tempo, não jogou nada no primeiro tempo, mas com o ritmo que veio para o segundo, viraria fácil. Tava com cara de goleada, tanto que o Ceará começou a fazer cera desde o início do segundo tempo. E aí o que o Juizinho fez? Foi lá e picotou o jogo inteiro. É um sem vergonha esse cara. Não deveria estar pitando várzea, muito menos jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E aí, Roberto Nazário e Peitinho? Nazário, o que faltou para o Flamengo virar essa partida? Faltou competência, né? O Flamengo até meteu uma bola na trave com o Cebolinha, né? O Everton Cebolinha, mas faltou competência. E o Flamengo não conseguiu se organizar diante de um frágil Ceará que estava picotando o jogo todo. Eu vi jogador vibrando com a expulsão do Gabigol. O cara, parecia que estava fazendo um gol. Então, o Flamengo pecou muito no primeiro tempo, deveria ter conseguido neutralizar o Ceará no primeiro tempo, não conseguiu. A gente estava sem o Everton Ribeiro, que entrou e deu outra cara para o Flamengo. Ele entrou, o Vidal entrou. Então, a gente viu o Flamengo jogar com uma outra característica, jogou para cima. Só que ficou meio afobado. A gente estava vendo a todo momento o Davi Luiz lá dentro da área. Não é isso. A gente precisava do resultado? Precisava. Mas não precisava do Davi Luiz ficar dentro da área a todo momento. E aí, dentro disso, faltou uma questão de organizar o time melhor, né? E o Flamengo foi incompetente, estava muito atabalhoado, né? E com isso, não conseguiu fazer com que as suas finalizações fossem concretas, fossem cadenciadas, fossem direcionadas. A saída do Diego Ribas, Nazário. A saída do Diego teve alguma ligação com a melhora do time no segundo tempo? Olha, o Flamengo ele melhorou porque, por exemplo, quando você tira os jogadores que não conseguiam dar volume de jogo, né, a gente viu que o Vitor Hugo não entrou no jogo. O Diego foi muito voluntarioso, mas daí a dizer que ele foi horroroso, não dá para falar isso. Agora, que o Flamengo melhorou, começou a ter mais volume e começou a se organizar melhor, né, partindo para dentro do Ceará, e o Ceará chegou um momento que ele se assustou. O Flamengo fez o gol, aí a gente pensou o seguinte, bom, agora nós vamos conseguir virar. Mas o Flamengo não conseguiu. Estava muito, acho que ficou empolgado, se apressou e não conseguiu chegar à vitória. Olha aí o nosso amigo Mauro Chaves mandando superchat. Obrigado, Mauro. Mauro sempre fortalece aqui a live rubro-negra. Falou, Simon, imputar ao árbitro a pífia apresentação da equipe de hoje é fogo. Estava com mais um. Obrigado, Mauro. Obrigado pela participação. Cara, eu acho que são coisas diferentes, viu, Mauro? Ai, tem novo membro, Olivia Santos. Olivia, seja bem-vinda. Obrigado. Venha fazer parte aí da família de membros do Coluna do Fla. Quem não é membro ainda, é só clicar nesse botãozinho, seja membro. Tem um grupo de WhatsApp exclusivo para membros, inclusive. Olivia, manda um zap aí nesse telefone de contato para você fazer parte do grupo também. Eu acho, Petit, respondendo ao Mauro Chaves, que mandou o superchat, obrigado, Mauro, são coisas diferentes, né? O Flamengo foi incompetente, especialmente no primeiro tempo, a gente falou isso aqui no intervalo, porque não conseguiu fazer, né? Não conseguia nem chutar a gol por boa parte do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, é complicado você querer jogar e o árbitro parar o jogo toda hora. Não tem sequência. O cara pode até dar aqueles minutos lá no final, nos acréscimos, que ele não deu tudo que parou, mas pode até dar. Mesmo que dê, nunca vai ser a mesma coisa, porque não tem uma continuidade. Perde o ritmo, né? Perde a sequência das jogadas, esfria o jogo. E o árbitro deixou o segundo tempo ser esfriado. Foi um frouxo. Por isso ele teve participação direta no resultado. Ou eu estou errado, Petit? Não, você está correto. O árbitro frouxo é um árbitro que não tem o tamanho de um jogo como esse. É um árbitro que não deveria estar pitando jogos do Flamengo, isso tudo é verdade. Agora, o Flamengo opta por um time menos entrosado, não estou falando que o time é ruim, não, tá?
eu estou falando com um time menos entrosado. O Flamengo opta por fazer algumas estreias, né? De alguns jogadores. Claro, não estou aqui imputando nada a ninguém. Mais um membro, Petit. Fabiana da Silva. Fabiana, seja bem-vinda à família do Clube Coluna do Fla. Isso merece um stop aqui, um break na fala. Mas volta aí, Petit. Faça sua análise sobre o árbitro. Acho que Calma aí. Meu telefone aqui está dando alguma treta. Então, enquanto isso, Petit, tem um superchat aqui que eu vou ler do Camilo de Leles. O Camilo falou: Simon, o árbitro é da minha cidade e torce pro Flamengo. Eu conheço a família dele. Meu amigo Camilo, imagina se ele não torcesse, então. Como é que ele torce pro Flamengo? E o pior, eu não acho que ele foi contra o Flamengo. Ele foi contra o jogo. Exatamente. Ele não entrou decidido para acabar com o Flamengo. Até porque o Ceará nem força política tem. Ele não estava querendo favorecer o Ceará. Ele é ruim, ele não sabe dominar o jogador, não sabe controlar. É fraco, frouxo. Esse foi o problema. Não é? Eu nunca diria que estão querendo favorecer o Ceará. O Ceará não tem essa força, né? A gente sabe disso. Não tem força política, a CBF não tem interesse no Ceará. Agora, botar um árbitro sem vergonha desse, que não dá para apitar jogo de várzea, aí não dá, né? É sério, o nível da arbitragem brasileira é horrível. Mas eu fiz um post agora no Twitter escrevendo: por favor, me desculpem, Leandro Voaden, Anderson Daronco, Rafael Klaus, nenhum de vocês é o pior árbitro brasileiro. Hoje eu tenho certeza disso. Nenhum de vocês são ruins. Mas o pior é esse tal de Paulo Zanovelli que apitou hoje. Que cara horroroso. Mas vamos lá, Petit, continua sua análise aí, desculpa. O Flamengo opta por um time menos entrosado e um jogo importante, né? Essa é a verdade. E o Flamengo, quando volta para o segundo tempo, vou só lembrar aqui, o Flamengo entra com jogadores que não conseguiram jogar no primeiro tempo. Marinho, Vitor Hugo e o próprio Cebolinha. Totalmente fora do jogo, Cebolinha até muito participativo, mas com a participação dele totalmente fora do jogo, errando tudo que podia. Quando o Flamengo volta, né, com todas as mudanças, lembrando que o Simon fez uma pergunta agora para o Nazário, se o Diego influenciou quando saiu. Um time joga com 10 na linha, o Flamengo trocou 4, então o Flamengo troca a metade do time. Então, essa mudança toda, o Flamengo vem com 4 titulares, irmão. O Flamengo adianta as linhas, coloca as linhas lá na frente, e aí sim, quando você tem um jogador como o Everton Ribeiro, que, como eu digo aqui, é o motor desse time. O Everton Ribeiro, quando está bem, o Flamengo está bem. Quando o Everton Ribeiro está mal, dificilmente o Flamengo vai bem. O Everton Ribeiro entra bem, o Vidal, brincadeira, passe, tocando as bolas certas, algumas até de primeira, porque a bola vem, ele já sabe o que vai fazer, ele já pega, já deu, é tudo muito rápido, né? E o Flamengo melhora, né, o segundo tempo. Só que o Flamengo faz o gol cedo, eu juro, fiquei até relaxado. Questão da virada é questão de tempo. Aí começa o Ceará a perturbar o jogo, o juiz fraquíssimo, até a expulsão do Jô. A expulsão do Jô foi correta, mas a bola bateu na mão do Vidal. Se ele dá a falta ali na mão do Vidal ali, o jogador dos caras não tinha sido expulso, vida que segue, aí ele ficou perturbando. Expulsão do Gabigol. Gabigol, toma-lhe uma porrada, depois da porrada, o Gabigol toma-lhe uma bolada. Aí o cara tá ali meio puto ali. Gabigol, por mais que vocês também esteja puto, é um jogador de Flamengo. O Flamengo precisava virar o jogo. Infelizmente, essas horas você tem que ter o sangue frio e ficar quieto. Mas mesmo assim, o juiz ignora a porrada que o Gabigol toma, ignora a bolada que o cara chuta no corpo do Gabigol, ele ignora tudo isso para expulsar o Gabigol. Aí é brincadeira. Então, o que eu falo? O próprio Flamengo hoje brincou com a partida. Porque o Flamengo já deveria, no primeiro tempo, por mais... você quer usar o time B? Beleza. Mas você tem que usar o time B muito perto do que vem jogando. Pelo menos o time B tem que estar entrosado. Hoje, o Varela entrou, que estreou. Hoje, a dupla de volante
foi Diego e Pulgar, que nunca jogaram junto, e o Vitor Hugo, que é banco. O Marinho, que é banco, e o Cebolinha. O Flamengo hoje não conseguiu, pelo menos no primeiro tempo, não conseguiu sobressair, não conseguiu prevalecer em cima do Ceará. O Flamengo faz um bom segundo tempo, mas um pouco atabalhoado, meio perturbado com as atuações do juiz, e também não consegue. Gente, hoje era jogo para 3 pontos. Hoje a gente não podia perder 2 pontos dentro do Maracanã, que a gente ia ficar a 5 do Palmeiras, ia estar pertinho ali, um empate deles e uma vitória nossa, irmão. Ia colocar a gente no campeonato de uma vez por todas.